Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai ver os comandos de repetição. Inicialmente, o que seria um comando de repetição, né? Como o próprio nome diz, ele serve para repetir a execução de um trecho de programa, ou seja, comando ou bloco de comandos, até que uma determinada condição que é testada, né, a cada execução do trecho de programa, se torne falsa, ou seja, enquanto a condição for verdadeira, ele segue repetindo o trecho de programa. Quando a condição se tornar falsa, ele encerra e ele vai para o primeiro comando após o comando de repetição no programa. O primeiro comando que a gente vai ver é o comando while, que é enquanto, né, em português. Então, na sintaxe desse comando é while, condição testada, que ela vem entre parênteses. Então, essa condição que vai ser testada sempre no início do comando while. Se ela for verdadeira, serão executados, então, esses comandos, né? Comando ou bloco. Então, comando se for um comando só, seguido de um ponto e vírgula, ou bloco de comandos se forem dois ou mais. Daí inicia com uma chave e encerra com outra chave. Depois que ele executou o comando ou bloco, ele volta para testar a condição. Se a condição ainda for verdadeira, ele continua executando o comando ou bloco. Ele fica nesse laço de repetição, testa a condição, executa comandos, testa a condição, executa comandos, até que a condição se torne falsa. Daí ele sai e vai para o primeiro comando após. Bom, aqui a gente tem então as especificações do que pode ser essa condição. Pode ser qualquer expressão, né? Seja uma expressão aritmética ou lógica. Pode ser um valor verdadeiro qualquer, representa qualquer valor não zero. Então, qualquer expressão que resulte num valor verdadeiro, ou seja, que resulte num valor diferente de zero, é considerado verdadeiro. Ele vai executar, então, a repetição enquanto a condição for verdadeira. O comando while, ele testa a condição primeiro, o que significa que se essa condição der falso já no início, pode ser que nenhuma vez o comando ou bloco seja executado. Então, aqui tem um fluxograma que representa a execução do comando. Então, a gente começa, testa o comando. Se a condição deu verdadeira, ele desce, executa os comandos, né, comando ou bloco, e volta a executar a condição. Se a condição continuar dando verdadeira, ele executa comando ou bloco e volta a executar a condição. Se a condição for falsa, ele sai e vai para o primeiro comando após a execução, né, após o comando de repetição. Aqui a gente tem um exemplo, onde eu leio do teclado uma variável char, que eu chamei de ch, e eu testo enquanto ch for diferente da letra A maiúsculo, notem, isso aqui é um caractere, né? Tá entre aspas simples. Então, enquanto ch for diferente de A maiúsculo, eu digo que ch recebe getChe. Pessoal, getChe é um comando de entrada de dados, tipo um scanf, só que ele é específico para caracteres. Então, ele lê um caractere por vez, sem a necessidade de teclar Enter. Basta teclar o caractere. E daí, no fim, nesse comando aqui, a gente tecla o caractere e de eco, aparece esse caractere na tela, e ele é atribuído a ch. Então, esse é o comando. Logo depois de eu executar o comando, eu volto para testar a condição. Se ainda for diferente de A maiúsculo, ele vem novamente executar o comando, que é a leitura de um caractere. Daí volta. Se ainda não for A maiúsculo, ele fica nesse laço de repetição até que a pessoa digite um A maiúsculo, certo? Então, quem está sendo repetido aqui? Essa linha de comando. O próximo comando é o comando do while, ou seja, ele primeiro executa o comando ou bloco a ser repetido e depois só ele testa a condição.
E da mesma forma como o while, enquanto a condição for verdadeira, ele permanece na repetição. Qual é a sintaxe? A palavra do, né, que representa faça, comando ou bloco. Pessoal, aqui, por ter o do e o while, né, delimitando o espaço, é desnecessário, no caso do bloco, colocar as chaves, abertura e fechamento de chaves. Mas fica a critério se quiser colocar. Bom, então, do, comando ou bloco de comandos, o while, condição, ou seja, faça esses comandos enquanto condição verdadeira. Tá? Então, ele executa o comando ou bloco enquanto a condição for verdadeira, testa a condição no final, o que representa que pelo menos uma vez os comandos serão executados, certo? Então, aqui tem um exemplo, ó, onde a gente tem uma variável inteira, num, daí depois tem o comando do, que abre a repetição, daí eu leio o valor inteiro, percentual D, para num, enquanto num for maior que 100. Então, se eu ler aqui o valor 110, ele vem para cá, enquanto num for maior que 100, já é maior que 100, ele já sai, nem continua, né? Agora, se eu entrar aqui, li 90, desculpa, ao contrário. Se eu leio 110, enquanto num for maior que 100, 110 é maior que 100, ele volta e lê de novo. Agora sim, se eu leio 90, ele vem e testa, num é maior que 100? Não, é 90, então se tornou falso e sai. Tá? Então, ele executa enquanto a condição for verdadeira. Lê do teclado enquanto o valor digitado for maior que 100. No caso, quando for, por exemplo, 90, ou qualquer valor menor que 100, ele para. Aqui eu tenho um fluxograma, né, que eu fiz representando então o comando do while. O comando do while, ele primeiro então executa o bloco de comandos, o que significa que independente de a condição ser verdadeira ou falsa, pelo menos uma vez ele vai executar o bloco de comandos. Depois ele vem para o teste da condição, se der verdadeira, ele continua executando o bloco de comandos, volta a testar a condição e ele fica nesse laço de repetição enquanto a condição for verdadeira. Quando se tornar falsa, ele sai. Então, foi o que eu mostrei aqui antes. Ele lê do teclado enquanto o valor digitado for maior que 100. Então, enquanto o valor digitado for maior que 100, ele fica nesse laço de repetição. Quando o valor digitado for menor do que 100, ou menor ou igual a 100, ele então sai, se torna falsa a condição, e ele sai do comando de repetição e vai para o primeiro comando após esse comando de repetição no programa. O próximo comando, e um dos mais utilizados na linguagem C, é o comando for. É importante que se diga que o comando for ele pode substituir qualquer um dos comandos anteriores pela flexibilidade que ele apresenta. Contudo, é importante que a gente tome cuidado ao utilizar essa flexibilidade, caso a gente não tenha certeza do comportamento que ele vai ter, né, ao omitir, por exemplo, uma das partes do comando, porque a gente pode omitir qualquer uma dessas partes aqui do cabeçalho do comando. Então, o comando for é um comando de repetição e ele repete de acordo no número de vezes que ele vai repetir o comando ou bloco, também está de acordo com a condição testada. A estrutura, né, a sintaxe dele é for e dentro dos parênteses nós temos três partes. A parte de inicialização, a parte de condição a ser testada e a parte de incremento. E depois nós temos associado a esse cabeçalho um comando, se ele tiver um ponto e vírgula, ou um bloco de comandos, caso então nós tenhamos mais de um comando entre chaves. Bom, a inicialização ela pode ser composta por uma ou mais variáveis de controle. Então, variáveis que vão controlar o meu laço de repetição. Se eu tiver mais de uma variável, eu vou inicializar uma, vírgula, inicializo a outra e ponto e vírgula.
Condição, então, é uma expressão condicional, ou seja, qualquer expressão que resulte em verdadeiro ou falso, lembrando que na linguagem C, 0 é falso, qualquer valor diferente de 0 é verdadeiro. E o laço é executado enquanto essa condição for verdadeira. E depois a gente tem, então, o incremento, que define, então, o incremento das variáveis de controle. Então, define uma forma de variação dessas variáveis de controle. Elas podem ser incrementadas, decrementadas, receber outros valores e assim por diante. A seguir, eu vou apresentar alguns exemplos, então, do comando for. Esse aqui, então, é um exemplo bem simples, onde eu tenho uma variável aqui. Essa aqui não é considerada variável de controle, ela está fora, né? A definição fora do for. Aqui tem o meu cabeçalho do for. No cabeçalho eu tenho a inicialização é y recebe 10. A condição é enquanto o y for diferente de x que eu inicializei aqui. E o incremento é y mais, ou seja, incrementa o y em uma unidade. O comando associado a essa repetição é esse printf aqui, apenas ele, certo? Porque não tenho, né, abertura e fechamento de chaves, então é apenas esse printf. Esse printf está fora da repetição, ele vai ser apresentado depois, né, como um comando em sequência. Então, aqui ele começa com x igual a 10, incrementa o y com 10. Agora ele testa. Y é diferente de 10? Não, já é igual. Então, nesse exemplo, o que acontece? Ele não vai executar esse printf nenhuma vez, porque ele nem sequer vai entrar no comando de repetição, porque a condição aqui já se tornou falsa logo de início. Então, na verdade, o que ele vai fazer? O último y e ele vai executar, então, a inicialização, porque ele não chegou nem a entrar para poder incrementar depois, no fim, no caso do fim da repetição. Segundo comando, a gente tem duas variáveis sendo inicializadas, ó. O i recebe 1 e o j recebe 10. Elas estão separadas por uma vírgula, agora ponto e vírgula. Agora vem a área de condição, enquanto o i for menor do que o j. Depois ponto e vírgula, a área de variação, de incremento das variáveis. Então, ó, o i incrementa em 1 e o j decrementa em 1. O que vai ser repetido? Esse printf que mostra na tela o i e o j. Então, ele começa com o i 1 e o j 10. I é menor que j? É. Então, ele mostra na tela 1 e 10. Depois que ele mostrou na tela, ele vem para o incremento. O i passa para 2 e o j passa para 9. Daí, ele sai daqui e volta para a condição. 2 é menor que 9, né? O i é menor que j? É. Então, vai de novo para o printf, apresenta 2 e 9 na tela e vem de novo para a parte de incremento, onde o i passa para 3 e o j passa para 8. Vem para o teste de condição de novo e testa se 3 e 8 é menor que 8. É menor, então vem de novo para cá. E assim ele vai, até que o i tenha se tornado maior do que o j e ele encerra. O próximo comando, ele já tem, notem que aqui depois desse ponto e vírgula está faltando um incremento. Então, eu não falei nada, mas na realidade a gente pode omitir qualquer um dessas partes, desde que a gente mantenha o ponto e vírgula. Então, nesse caso desse for, eu tenho a inicialização, eu tenho depois a condição, mas eu não tenho o incremento. Então, x começa em 0, ele testa se o x é diferente de 123. Sim, é diferente de 123. Agora, o que ele faz? Ele lê um outro valor para x. Depois ele volta para... não tem incremento, ele volta direto para a condição de teste. Se esse valor continua igual, diferente de 123, ele volta a ler, ou seja, ele fica executando isso daqui até que a pessoa digite 123.
Nesse fora aqui da letra D, eu não tenho inicialização, não tenho condição e não tenho incremento. Significa que eu não tenho condição a ser testada.